Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a coordenadora Luíse e hoje daremos início à nossa reunião de pais e alunos. Esta reunião foi feita com muito carinho para vocês e hoje estamos disponibilizando este link, para que vocês consigam acessar a nossa reunião aqui pelo YouTube, tá bom? Primeiramente, a gente vai estar iniciando falando um pouquinho sobre alguns pontos sobre a escola, falando um pouquinho sobre algumas novidades e logo após, individualmente, trataremos de assuntos relacionados a qualificações distintas ou as notas de desempenho de aluno por aluno, tá bom? Então, para isso, a gente fará individualmente. É um prazer conhecer vocês. Eu sou a coordenadora Luíse e o nosso corpo docente é composto por mim e pelo nosso instrutor Patrick. Sejam todos muito bem-vindos, então vamos lá. Iniciando então, através da nossa fase emergencial, que é o nosso primeiro tópico aqui da escola. Coloquei aqui para vocês, alunos, quais medidas devemos tomar e quando retornaremos. São dúvidas muito frequentes e que acredito que será cabível para todos. Então, pessoal, nossa fase emergencial ela consta em 5 fatores, se constam em uma escala de 5 cores. A vermelha são serviços essenciais, a laranja, eventuais liberações, a amarela, maior liberação de atividades, a verde, menores restrições e a azul, a liberação de todas as atividades. A azul é a que a gente mais estima, a que a gente mais está esperando atualmente para que a gente consiga finalmente ter a nossa liberação de atividades e poder voltar ao nosso dia a dia comum. Então, em primeiro lugar, nosso primeiro tópico aí falar sobre os alunos. Então, o que a gente fez, o que acabou acontecendo com esses alunos nessa fase emergencial. Então, todos tiveram que ser transferidos para a modalidade EAD temporariamente por conta da segurança, tanto dos nossos alunos, quanto dos nossos colaboradores aqui da escola. Tá bom, pessoal? Então, temporariamente, todos os alunos foram dimensionados, redirecionados aí para a nossa modalidade EAD. Quais medidas devemos tomar? Então, essas medidas já vêm sendo faladas há bastante tempo, a gente já está tendo bastante contato com isso. Então, sempre estar se higienizando com frequência, estar sempre ali com o nosso álcool em gel, estar utilizando a máscara, independente do local em que nós estejamos. Isso é essencial. Então, essas medidas a gente já está aí enjoado de escutar, enjoado de estar fazendo, mas é sempre muito importante porque é a nossa saúde. Quando retornaremos? Então, pessoal, em relação ao retorno às aulas presenciais, nós estamos aguardando somente o nosso decreto do nosso prefeito, da nossa prefeitura, para que a gente consiga ver a capacidade máxima que nós poderemos estar recebendo na escola. Conforme mais informações das nossas maioridades, a gente estará entrando em contato com todos também individualmente para estar relatando sobre isso. Combinado? Nosso próximo tópico a ser tratado vai ser sobre o nosso ensino à distância. O ensino à distância para algumas pessoas acaba sendo um tabu. Algumas pessoas não gostam muito, acham que não dá certo, acham que realmente a gente não tem um retorno, a gente não tem um aprendizado muito bacana, mas a gente vem tentando quebrar essas barreiras do ensino à distância, tanto pela saúde quanto pela segurança, tá bom? Então, devido a esses últimos acontecimentos, a gente precisou ser transferido para a metodologia EAD, como a gente conversou anteriormente, e aonde a gente foi tentando ministrar as nossas aulas à distância. Então, nesse momento, a gente precisa se atentar a alguns fatores para que as nossas aulas sejam produtivas e para que o nosso conteúdo dê realmente certo. Bom, então, o primeiro tópico aí para a gente tratar é necessário sempre que o aluno se comunique com o professor sobre o seu acesso à aula e sempre também envie a foto no grupo que a gente solicita. Então, a gente geralmente contabiliza as presenças através das fotos, através do bate-papo que o aluno tem com o professor que fica registrado em nosso histórico. E isso é muito, muito importante e é algo que faz um diferencial para que a gente tenha esse acompanhamento. Nossos professores sempre estão especificados nas mensagens para os alunos, o que faz com que a gente, de certa forma, saiba quem é o professor que está nos acompanhando naquele momento. Então, às vezes pode ser algum professor distinto, a gente sempre vai estar se especificando ali para que a gente consiga estar acompanhando o nosso aluno. Invista em um ambiente calmo e tenha em seu caderno ali sempre em mãos para que as nossas anotações possam ser feitas. Pessoal,
o material é algo de extrema importância para a gente realizar anotações, até porque na hora da avaliação a gente precisa do caderno. Então, quem é responsável, quem é pai ou mãe de algum aluno, sempre verifique se ele realmente está fazendo as anotações corretamente, se ele tem entrado em contato com o seu professor, se ele tem correspondido ao seu professor, para que dessa forma a gente consiga ter esse melhor acompanhamento. Lembrando também que nós, professores, vistamos o caderno para fazer a contabilização das notas no final da qualificação, tá bom? Então, a gente precisa ter essas notas aí tudo certinho, ter tudo prontinho para a gente conseguir fazer a contabilização corretamente. Seja paciente. Diversos fatores podem influenciar no desempenho do nosso computador, do nosso celular, por isso que é preciso ter cautela. Então, pessoal, é muito importante que nós tenhamos muita cautela e bastante paciência. Nós estamos ligados a uma rede de internet que pode cair, pode dar falhas e probleminhas. Então, isso pode dar pequenos travamentos ao longo da nossa aula, que fazem com que reduza um pouco a nossa qualidade. Então, a memória do nosso celular ou do nosso computador também implica no nosso desenvolvimento de aula. Se eu tiver pouca memória, provavelmente meu aplicativo vai se travar, vai dar algum errinho, mas com isso, com a boa comunicação com o seu professor, a gente consegue resolver esses problemas para ter a aula com a melhor qualidade possível. Combinado? Então, em relação a isso, é muito importante a comunicação tanto do responsável quanto do aluno com o professor, para que dessa forma a gente consiga estar ali em constante comunicação e estar dando o nosso 100% de amparo nesse momento, tá ok? Nosso próximo tópico é um tópico também que gera muitas dúvidas, que é em relação ao recesso escolar e as férias. Então, qual que é a diferença de um para outro, claro, e como nós estamos atuando com cada um deles. Então, pessoal, recesso escolar é basicamente a mesma coisa que férias, então é só aquele período que a gente não vai ficar estudando, né, aquele período que a gente tem para descanso. Então, qual será a data de início e a data de término das férias? Em relação ao início, a gente ainda não tem a data exata, porém, nosso recesso geralmente é ali pelos meses de junho e julho. Então, quando a gente tiver uma data com mais exatidão, a gente passa para todos vocês. Bom, em relação ao recesso, durante o período emergencial, alguns alunos que não têm acesso ao celular, ou à internet em casa, ou até mesmo um computador, que optaram pelo recesso, em junho e julho não terão esse tempinho sem, tá bom? Porque eles já estão adiantando o recesso por agora nesse mês de março a abril. Como aproveitar as minhas férias de forma que seja produtivo para o meu conhecimento? Então, pessoal, é essencial que pelo menos uma horinha ali por dia a gente pratique o nosso conteúdo, a gente esteja ali em constante estudo, para que a gente não retorne para a escola totalmente desacostumados, para que a gente não retorne ali sem saber o conteúdo que eu estava estudando, não retornar realmente perdido. Então, é muito importante que a gente continue estudando mesmo no nosso período de recesso. Isso é um ótimo acompanhamento também para os responsáveis que estão acompanhando os alunos durante as férias ou que irão acompanhar durante o recesso, para ver se realmente eles estão sendo produtivos, se eles estão conseguindo entender o conteúdo que eles estão estudando, se está dando certo, tá bom? Então, é muito importante o acompanhamento dos pais e responsáveis nesse momento também. Então, como mencionei, não percam o costume de praticar. Isso é muito importante e é realmente o que a gente mais precisa, principalmente para o nosso descanso. Então, durante o dia a gente descansa, faz as nossas atividades de lazer, tem ali, é o nosso momento para descanso realmente, mas a gente pode ali tirar uma horinha para poder estar praticando. Será preciso fazer uma reposição devido às férias? Pessoal, não é necessário, tá bom? A gente não precisa fazer essa reposição por conta que as férias e o recesso, ele é basicamente o descanso que a gente vai ter, né? É como se fosse a escola regular mesmo. Então, não precisa fazer reposição porque não é contabilizado falta. A escola funcionará normalmente nesse período? Sim, pessoal, a escola funciona normalmente nesse período. Para atendimentos, para pagamento, retirada de documentação, a escola funciona normalmente. Somente em relação às aulas, que não. Mas nossa equipe de professores está aqui também para poder fazer esse acompanhamento com vocês. Então, podem ficar tranquilos que a escola continuará funcionando. Os pagamentos deverão ser realizados durante o período do recesso? Sim, pessoal. Por quê? Nós aqui na escola trabalhamos com parcelas, né? Então, parcela e mensalidade são diferentes.
Parcela é algo que a gente pega um valor cheio, divide em mais vezes para que a gente consiga pagar constantemente com um valor mais reduzido. Já mensalidade, se a gente utiliza, a gente paga, se a gente não utiliza, não. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de mensalidade. Academia. Esse mês de abril eu não fui à academia, então eu não pago. Mas no mês de maio eu vou, então eu preciso pagar a mensalidade. Agora, por exemplo, outro exemplo, né, para parcela. Eu comprei um celular de R$1.000 aí, dividi o ano inteiro, aí dividi em 12 vezes para pagar. Esse mês de abril meu celular quebrou. Eu utilizando ou não, eu preciso pagar, né, certo? Então, porque eu dividi o meu valor cheio aí para poder estar efetuando o meu pagamento, tá bom? Então, a parcela é isso, a gente pega o valor cheio e divide. Por isso que a gente continua, né, a gente permanece realizando os pagamentos durante o recesso. Comunicados. Pessoal, em relação aos nossos comunicados, eu vim mostrar para vocês e apresentar um pouquinho sobre nossos polos, né, sobre algumas implantações que nós temos aqui na escola. Então, nós temos o ITB, que é o nosso Instituto Tecnológico Brasileiro, temos a Unip, que é a nossa Universidade Paulista, e temos também a Empregar Já, estágios e efetivos. Então, o que é o ITB? O ITB ele também é um polo aqui na escola, então ele é qualificações ou complementações, seja qual delas você procure, tecnológicas brasileiras. Então, são qualificações semitécnicas, tá bom? Já a Unip é a nossa universidade, é a nossa faculdade. Nós temos um polo faculdade aqui na Microlins. Então, nossa faculdade EAD é a Unip, tá bom? É muito, muito bacana. Também temos a Empregar Já, que é a nossa agência de empregos e direcionamentos aqui da escola. Então, é muito, muito bacana também. Acredito que todos os alunos conheçam pelo menos um desses polos e já tenham ouvido falar também sobre algum deles. Atividades extras. Alguns pais responsáveis também têm dúvida em relação às atividades extras, aos nossos aulões, tanto dentro do recesso quanto dentro das férias, ou até mesmo no dia a dia ali da nossa rotina com as aulas mesmo. Então, os nossos aulões estão sendo organizados para termos pelo menos um ali ao mês, um a cada 2 meses ao vivo, para que a gente consiga conversar, bater um papo com os nossos alunos, todo mundo juntinho ali, para ter aquela aproximação, aquela proximidade realmente. E as nossas atividades extras, elas acontecem pelo menos ali uma vez por semana, uma vez por mês por aluno, né? Então, pelo menos uma vez ao mês, o aluno ele faz as atividades extras que a gente propõe, tá bom? Então, a gente sempre organiza dessa forma para que todos os alunos consigam ter conteúdos para praticar e consigam também ter conteúdos para conseguir ver diferentes exemplos e estar encaixando aquilo ali no seu cotidiano e também no seu dia a dia, o que é muito importante. Nosso próximo tópico são as faltas e reposições, pessoal. O que é 75% de presença? 75% de presença é uma média mínima para retirada da certificação, pessoal. Então, basicamente, se o aluno falta muito, essa média de presença, essa média de frequência, ela cai. Se essa média cai muito, o aluno não consegue retirar essa certificação porque o nosso sistema ele não libera. Então, a gente precisa vir todos os dias, assim, exatamente, se eu tive um imprevisto, o que eu faço? Então, você avisa a escola para que a gente consiga analisar essa questão, tá bom? Então, o que acontece se um aluno faltar às aulas? O que acontece se um aluno faltar na escola? Então, se o aluno falta, além de prejudicar as suas aulas, acaba atrasando também o conteúdo, o aluno acaba ficando ali um pouco perdido em relação ao conteúdo também, porque ele não se lembra, não se recorda o que ele estudou na semana retrasada, sem ser a semana que ele faltou, porque acaba embolando a nossa cabeça quando a gente não pratica frequentemente. Caso seja uma ocorrência de urgência, então sempre entrar em contato com a nossa escola para poder estar avisando, para a gente conseguir repor as aulas, marcar a reposição. Então, quando que o aluno pode repor as suas aulas? Nós temos aqui na escola uma cota de até 24 horas para reposição, claro, com uma justificativa plausível ou uma apresentação de declaração ou atestado. Então, dentro dessas apresentações, a gente tem ali até 24 horas para repor as nossas aulas. Então, por exemplo, faltei na terça, posso repor até na quarta-feira.
Professora, mas e agora o que eu faço? Eu faltei, mas eu estou de atestado por 3 dias. Se for apresentado o atestado, se for apresentada a declaração, uma justificativa plausível, a gente consegue marcar para outro dia, sem nenhum problema, desde que seja dentro do mesmo mês. É permitida a reposição sem justificativa? Não, não é permitida a reposição sem justificativa, pessoal. É preciso pagar alguma taxa. Então, se caso a reposição não tenha, se caso a falta não tenha sido justificada, tenha sido ali por falta de responsabilidade, ela pode ser agendada. Porém, nesse caso, para fazer o agendamento, é cobrada uma taxinha de R$30 por hora de reposição, tá bom? De qual forma a ausência do aluno pode prejudicá-lo? Então, como eu mencionei um pouquinho acima, né, a gente, além de atrasar o conteúdo, a gente fica perdido, não mantém a constância do estudo, acaba esquecendo que a gente estudou. Isso faz com que a nossa qualidade ali, em vista do que nós estamos aprendendo, seja muito inferior. A gente acaba se perdendo, desregula tudo que a gente está ali tentando fazer, o que a gente está planejando dentro do nosso conteúdo, então acaba desregulando, acaba realmente se perdendo e reduz totalmente a nossa qualidade de estudo. O que é muito importante manter uma constância para que a gente consiga finalmente atingir a nossa excelência em relação ao curso que a gente está fazendo, à qualificação ou ao treinamento em que nós aderimos. Bom, para que realmente vale a pena e faça sentido para nós. Então, o que eu posso fazer quando eu falto? Sempre informa a escola, sempre informa o seu professor, para que dessa maneira a gente consiga estar dando o nosso segmento corretamente e repondo a nossa aula, tá ok? Pessoal, qualquer dúvida que vocês forem tendo, podem deixar nos comentários ou podem também entrar em contato com o nosso privado aqui da escola. Nosso próximo tópico será comprometimento. Em relação ao comprometimento, nosso primeiro tópico a ser retratado será o reagendamento das aulas. Então, pessoal, alunos, pais e responsáveis, o reagendamento das aulas ou a troca de horários não pode se tornar algo contínuo. É necessário que a gente se mantenha apenas em um dia e horário fixo, com algumas exceções, claro, mas isso com particularidades. Então, é necessário que isso ocorra realmente de forma fixa, para que isso não afete diretamente nos resultados do nosso aluno, tanto quanto nos resultados dos professores também, porque a gente precisa fazer, tem toda uma alteração por trás de uma simples troca de horário. Então, a gente precisa alterar aquele aluno de lista de chamada, a gente precisa alterar a ficha de acompanhamento daquele aluno de horário também, a gente precisa fazer alterações nos nossos quadros de vagas. Então, é muito complicado que a gente mantenha essa constância nessa alteração, caso seja algo contínuo esse reagendamento. Então, a gente troca ele de um dia, e aí o aluno ele precisa trocar outro dia depois. Em casos de alunos que têm flexibilidade, que são nossos alunos considerados flex, nossos alunos flex é uma questão diferente, é uma particularidade. Então, caso isso ocorra com muita constância, a gente sugere essa metodologia de flexibilidade, então já é uma particularidade, tá bom? Então, é algo um pouquinho diferente. A mudança constante de agendamento afetará diretamente no desempenho do nosso aluno. Essa mudança de horários, além do aluno não conseguir pegar um ritmo correto nos dias certos, faz com que ele fique perdido. Então, o cérebro da gente ele já é programado para aquele dia, para aquele horário. A gente troca frequentemente e a gente acaba perdendo a nossa concentração, cai o nosso rendimento e acaba sendo bem ruim mesmo para que a gente consiga manter o nosso acompanhamento com os estudos. O reagendamento é permitido quando há realmente um motivo plausível para a troca. Então, caso também tenha a apresentação da declaração de trabalho, uma declaração, por exemplo, de um atestado, algum laudo, alguma comprovação para ser justificável ali, então a gente consegue realizar sim a troca, desde que tenha a assinatura no nosso termo, tá bom? Então, para fazer a alteração, tem que vir até a escola e assinar o terminho de troca. Vamos agora falar do nosso famoso PDP, que, para quem não conhece, é o nosso Programa de Desenvolvimento Profissional. Então, nosso primeiro tópico para a gente tratar aqui é o que é o PDP. Pessoal, o PDP é o nosso Programa de Desenvolvimento Profissional, como eu mencionei para vocês, que é uma plataforma com mais de 15 horas de conteúdos gratuitos tanto para os pais quanto para os alunos, então todo mundo pode participar, todo mundo está convidado, com conteúdos como palestras e workshops direcionados para o desenvolvimento ao mercado de trabalho. Então é tudo muito bacana.
E é o melhor, que é gratuito. Então, todo mundo pode participar e ficar à vontade para ter esse desenvolvimento aí em relação à nossa profissão, em relação ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia, até mesmo em desenvolvimento pessoal, tá bom? Então, qual que é a duração do PDP? O PDP, ele dura em média 1 hora e 20 minutinhos, sempre em um dia paralelo à aula do aluno. Então, isso não vai influenciar em nada em relação ao dia e horário que ele já realiza a qualificação. Quais são os benefícios do PDP? Como eu mencionei para vocês, o PDP ele faz um programa, ele faz uma repescagem e ajuda ele no nosso desenvolvimento profissional, pessoal, na nossa rotina, no nosso dia a dia, para que a gente consiga ser uma pessoa ali com uma visão diferente do mundo, para que a gente tenha ali uma alavanca a mais na nossa carreira e na nossa vida. Então, o PDP ele vem para isso, para poder fazer com que a gente tenha aquela visão de crescimento, fazer com que a gente tenha outra visão sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia a dia, se a gente está fazendo corretamente, e dar esse treinamento para a gente em um formato gratuito. É muito, muito bom lembrar também que quem pode participar do PDP são os alunos que mantêm a constância de 75% de presença e são alunos adimplentes, tá bom? É muito, muito bom também frisar com vocês e deixar muito claro que o PDP ele também oferece certificação que pode ser inclusa no currículo. Então, todos os PDPs que a gente passa para vocês, que vocês podem estar participando, tem a certificação se vocês comprovarem a presença pra gente. Então, como que eu posso comprovar a minha presença para retirar a minha certificação? Então, a gente tem o grupo do PDP, que todos os alunos são colocados lá. É bom falar também, mencionar com os pais responsáveis, que muitos alunos saem do nosso grupo do PDP na primeira oportunidade. E isso é um benefício que os alunos têm. A gente, às vezes, questiona eles e eles saem ali na primeira oportunidade, eles já saem do grupo. Então, é sempre muito bom o acompanhamento dos responsáveis em relação a isso. Mas a retirada da certificação é através do nosso grupo. Então, os pais responsáveis que participarem, ou até mesmo o aluno, é só tirar um print da tela, mandar lá no grupo com o nome completo, escrito presente, que a gente já contabiliza na nossa lista para poder retirar a certificação semestralmente no final do semestre, tá bom? Então, a gente sempre retira a certificação, sempre entrega as certificações do PDP no finalzinho ali. Então, posso colocar essa certificação no meu currículo? Pode, você pode colocar que você é uma pessoa certificada para algum dos nossos conteúdos, ou até mesmo que você participou de uma palestra ou de um workshop através da Microlins no nosso PDP, nosso Programa de Desenvolvimento Profissional. Como é realizado o acesso? Nosso acesso é realizado através do aplicativo Microsoft Teams. Então, quem faz pelo celular ou tablet, dá para acessar pelo aplicativo. Quem faz pelo computador, também dá. Quem faz pelo celular ou pelo tablet, também dá para acessar sem ter o aplicativo através da web, tá bom, pessoal? Mas tendo o aplicativo, a qualidade fica muito, muito melhor. Então, toda sexta-feira, alguns minutinhos antes das 4 horas, que inicia às 4, então alguns minutinhos antes, a gente envia para vocês o link de acesso, que é só clicar no link, vocês já são redirecionados automaticamente para a plataforma. Então, vocês já começam a participar, lá tem o chat aberto, é tudo ao vivo. Então, a gente consegue ter aquele contato real ali, em momento real, com as pessoas e os palestrantes, que são palestrantes muito bem qualificados e com um grande peso aí no mercado de trabalho e no nosso mundo social. Então, não percam essa oportunidade. Se você for pai ou responsável e quiser participar do PDP, pode ficar à vontade. Tira uma foto lá, tira um print, manda no nosso grupo e fala, estou participando também. Algumas dúvidas frequentes que a gente tem e aparece aqui com alguns alunos é, por exemplo, como é um evento ao vivo, o que eu faço se eu quiser assistir outro dia porque hoje eu não pude? Então, após uma semana da apresentação ao vivo do PDP, pessoal, ela fica disponível em gravação no nosso sistema do YouTube. Então, depois de uma semana, vocês têm aí a liberação do link atualizado com o PDP da semana que se passou. Tá bom? Então, após uma semana já fica disponível para vocês aí a gravação passada. Mencionando novamente, qualquer dúvida, qualquer dificuldade ou o que for que vir surgindo, podem deixar aqui nos nossos comentários ou entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp ou telefone privado aqui da escola. Nosso próximo tópico, nosso próximo assunto serão as nossas observações. Então, quais serão as nossas observações importantes da nossa reunião de hoje?
Então, o nosso primeiro tópico relacionado às nossas observações de hoje será o material digital. Então, algumas dúvidas que alguns pais ou responsáveis ou até mesmo os alunos têm é sobre o que é o material digital. Então, pessoal, nosso material digital é nada mais que o nosso material escaneado através de PDFs, através de livros digitais, que são disponibilizados para vocês. Então, por conta da pandemia, principalmente da fase emergencial, tivemos que suspender a entrega de materiais físicos. Por isso, nossos materiais estão sendo entregues da forma digital, porque a gente não tem o contato direto com ele. Ele é enviado ali via internet, é enviado de maneira online, e isso facilita muito, faz ali com que a gente consiga estar entregando um material de qualidade de uma forma segura para os nossos alunos. Então, para quem quem está realizando as aulas online, né, que basicamente todos os alunos estão, recebem o material no formato digital, que é o material escaneado ou em livros digitais. Como deverá ser o acompanhamento dos pais nas aulas remotas? Então, como eu mencionei desde o início, é muito importante que mesmo que, por exemplo, os pais trabalhem ou tenham as suas atividades diárias, acompanhem os estudos com os nossos alunos, verifiquem se está dando certo, façam constantemente perguntas para saber se realmente eles estão gostando, o que eles acham que precisam melhorar, façam aquela pesquisa para saber se está valendo a pena para o nosso aluno, para que a gente consiga estar tendo as melhorias aqui na escola. Então, apesar do nosso dia a dia corrido, como eu menciono com todo mundo que fala aqui na escola comigo, é sempre muito importante pelo menos tirar ali 5 minutinhos do nosso dia a dia para estar acompanhando o nosso aluno, estar acompanhando o nosso filho, para saber se ele está aprendendo, se está ficando com dúvidas e como está sendo esse período para ele. O que é inadimplência e o que fazer caso haja algum imprevisto no pagamento. Então, inadimplência é nada mais do que o não pagamento das parcelas. Então, inadimplência é quando a gente deixa de efetuar o nosso pagamento. E o que a gente pode fazer caso haja algum imprevisto e a gente não consiga estar realizando? Então, em primeiro lugar, informar a escola, entrar em contato para avisar sobre isso, informar o que aconteceu, para que dessa maneira a gente consiga estar solucionando o problema sem nenhum empecilho, né, sem nenhum desacordo. Então, é sempre muito importante informar a escola o mais rápido possível para que a gente consiga solucionar o problema. O que é desconto de pontualidade? O nosso desconto de pontualidade, assim como o próprio nome já fala, sempre que a gente efetua o pagamento nas datas corretas, pontualmente ou antecipadamente, a gente ganha o nosso desconto. Tudo que é desconto é bom, né, pessoal? Eu falo que brasileiro ama um desconto, então sempre que a gente efetua o nosso pagamento ali na data correta, de forma pontual, a gente tem um desconto de pontualidade. E além disso, além do desconto de pontualidade, vocês ganham um voucher para participar do nosso sorteio. Todos os meses a gente tem os sorteios aqui da escola e nesse sorteio a gente faz ali com prêmios muito bacanas, muito legais. Então, além do descontinho de pontualidade, vocês ganham um voucher para participar do nosso sorteio, que acontece mensalmente sempre no mês seguinte. Então, é muito bacana, além do desconto, ganhamos uma chance aí de nos deliciar com um prêmio maravilhoso. Então, eu super recomendo a vocês. Nosso prêmio desse mês de abril é uma cesta repleta de itens, é a nossa cesta de café da manhã. Então, eu já estou doida para saber quem vai ganhar, já quero muito saber quem vai ser o nosso aluno ou a nossa aluna que vai se deliciar com essa maravilhosa cesta aí. E por último, né, um dos nossos últimos tópicos a ser tratado aqui vai ser o Vocês São Essenciais. Eu e toda a equipe Microlins agradecemos a todos os envolvidos que se importam e nos deram as mãos para encarar esse desafio que a vida nos propôs. Então, neste período, foi possível enxergar quanto somos capazes de nos adaptarmos. Hoje, os filhos estão mais presentes em casa, os pais conseguem acompanhar de perto o andamento de cada um. A preocupação e os questionamentos dos responsáveis estão cada vez mais, e isso faz com que o nosso contato aumente também cada vez mais, tanto com vocês quanto com os nossos alunos. Vocês são essenciais e juntos nós faremos dar certo. Então, agradecemos a todos que nos deram as mãos e fizeram realmente dar certo nesse período difícil, nesse período atípico, nesse período pandêmico que ninguém esperava, e mais uma vez superamos todos juntos. Então aí, só repassando como uma forma geral em tudo que nós vimos até o momento, primeiramente, nosso compromisso com os horários, compromisso com as atividades,
e aulas extras, compromisso com o PDP, boa comunicação e sinceridade com os professores, interação com o grupo e com colegas de sala e não finalizar a aula com dúvidas, que essa é o nosso principal objetivo. Então, pessoal, lembrando vocês também, quem tiver alguma dúvida, quiser saber em relação ao desempenho e às notas individuais de alunos, podem estar nos chamando no nosso telefone pessoal, que nós estaremos retirando todas as dúvidas, explicando a todos e também apresentando o resultado individualmente de aluno por aluno com o relatório pedagógico de nossos professores. Então, mais uma vez, agradeço a todos que me acompanharam até aqui, agradeço a enorme atenção. Eu e toda a equipe Microlins, mais uma vez, damos as mãos e juntos nós faremos dar certo. A Microlins tem o plano ideal de sucesso para a sua vida e a gente está aqui para realmente nos reunirmos e fazer dar certo nesse período e também em outros períodos muito melhores que virão. Muito obrigada pela sua participação, aguardo vocês numa próxima e desejo a todos um ótimo final de semana, uma ótima semana aí, de acordo com o dia que vocês estão assistindo. Grande beijo, abraços e se cuidem.